Red Chestnut, o último floral do grupo dos medos. Bom, chegamos ao final então do grupo dos medos, o último floral, que é o Red Chestnut. O Red Chestnut, ele é o eterno sofredor. Ele é aquelas pessoas que estão sempre preocupadas com os outros. Eles sofrem por tudo e por todos. Eles estão sempre com o telefone na mão, perguntando: fulaninho já chegou em casa? Se um filho vai viajar, então é um estresse, porque a pessoa quer saber que horas o filho vai sair, se já entrou no carro, se já chegou no aeroporto, se o avião subiu, se o avião desceu. Então assim, ó, é um sofrimento eterno. Eles não relaxam nunca. Portanto, as pessoas Red Chestnut negativas são aquelas que são muito tensas, elas são muito duras nas costas, elas têm as costas enrijecidas, porque elas estão sempre contraídas de tensão, de medo. Muitas vezes elas se esquecem delas mesmas, porque elas estão tão preocupadas em cuidar da vida dos outros, em controlar o que os outros estão fazendo, por medo, não é por mal, mas é por medo. Eles têm medo de tudo que possa acontecer com os familiares. Deu para vocês ouvirem aqui que eu tenho uma obra aqui do lado, né? É o dia inteiro isso. Bom, vamos concentrar aqui. Então, assim, são pessoas muito aceleradas. São pessoas que são aceleradas no físico. Então, elas fazem tudo bem rapidinho, saem derrubando tudo. E são aceleradas também no mental. São pessoas que estão sempre pensando, estão sempre matutando coisas que poderiam acontecer de errado. Então, assim, são pessoas que sofrem muito, porque elas têm esse sofrimento delas no coração. São pessoas que botam muito a mão no coração, porque elas têm uma descarga de adrenalina o dia inteiro, porque, por exemplo, tocam o telefone, elas levam já aquele susto porque já acham que aconteceu alguma coisa, né? Então aquelas descargas de adrenalina constantes que o Red Chestnut tem, acaba dando um problema no coração mais tarde. Então são pessoas que botam muito a mão aqui no peito. Ai, sabe? Tudo é um sofrimento, tudo é um problema. Que mais? Também são pessoas que têm muita dor de cabeça, porque todos os chestnut dos florais, eles têm uma relação muito forte com a cabeça, porque são pessoas que têm pensamentos muito inquietos, têm a mente muito inquieta. Então é muito interessante para pessoas que têm o Red Chestnut negativo, vocês mandarem essas pessoas meditarem. Vocês podem fazer essas pessoas meditarem com o Red Chestnut, igual como no vídeo anterior do Aspen. Elas podem também colocar embaixo da língua, fazer a inspiração com a boca semi-aberta, que elas vão acalmar a cabeça, vão acalmar a mente, acalmar os pensamentos. Tem pessoas que gostam de ver filmes extremamente com violência. Tem pessoas que gostam de ver documentários muito dramáticos, muito tristes. Tem pessoas que adoram uma fofoca, adoram ir para casa dos vizinhos fofocar da vida alheia, né? Pessoas que se preocupam muito com os outros, pessoas muito dramáticas. Isso tudo o cérebro recebe como uma informação verdadeira. Porque a partir do momento que a gente vê um filme, que é um drama só, o nosso cérebro não sabe se nós estamos passando por aquele drama ou se aquilo é só um filme. Então, nós sofremos na carne, no corpo, aquele drama. Nós sentimos aquilo. Nunca aconteceu com vocês
de verem um filme que o final é muito triste, e aí vocês vão na hora de dormir, ficam com aquela tristeza, com aquele pesar. Aí vocês notam assim que aquela semana vocês passaram meio cabisbaixos, e aí vocês começam a pensar, mas quando que aconteceu isso? Quando que começou? Quando que foi esse gatilho? Foi num filme que eu assisti, que era um drama danado, né? E que aquilo veio para dentro de mim, o meu cérebro não soube distinguir a realidade da ficção, e eu senti no meu corpo aquele resultado, né? São pessoas que sentem muito na pele e na carne, porque elas fazem o drama antes de acontecer. Elas já fazem todo aquele filme na cabeça delas de que aquilo pode acontecer, e o corpo começa a sofrer, o corpo começa a entrar em sofrimento. Então, o que acontece? O que a gente precisa ensinar para essas pessoas que têm essa tendência a Red Chestnut negativo? A gente tem que ensinar que as pessoas têm que fazer o contrário. Elas têm que assistir filmes bons, filmes alegres, documentários alegres. Elas têm que fazer a meditação e pensar em coisas boas. Elas têm que imaginar coisas boas, porque assim como o cérebro faz o corpo sofrer quando está imaginando coisas ruins, ele também faz o corpo se sentir bem quando a gente está imaginando coisas boas. Serve para os dois lados, para o ruim e para o bom. Então, sempre que o Red Chestnut começa a se sentir um pouco para baixo, porque começa a ficar numa ansiedade e começa a ter até crises de pânico, de síndrome do pânico, é muito comum nessas pessoas, viu? Anotem isso. Red Chestnut é muito comum ter síndrome do pânico, porque eles começam a fazer uma tempestade num copo d'água e começam a sofrer no corpo as consequências de uma coisa que nem aconteceu. Então vocês têm que ensinar para essas pessoas que elas têm que parar para pensar só em coisas boas, tem que parar e imaginar assim, se eu tenho um filho que vai fazer uma viagem de carro, então eu vou imaginar que esse filho está indo por uma estrada muito linda, que ele está passando por lugares maravilhosos, que ele está aproveitando esses momentos, e aí a gente começa a sentir aquilo como uma verdade e começa a tranquilizar, nunca esquecendo da respiração. Pessoal, nunca esqueçam de respirar e de ensinar as pessoas a respirarem. Isso é uma das coisas mais importantes no nosso dia. Respirar e comer e dormir, né? Então, assim, a respiração, ela é meio caminho andado para a gente acalmar nossa ansiedade, acalmar nossos medos, nos trazer um pouco da consciência para poder raciocinar de maneira mais assertiva. Então, assim, vocês têm que dizer para essas pessoas que têm essa tendência ao sofrimento, Red Chestnut, que tem que se afastar de pessoas tóxicas. O que seriam essas pessoas tóxicas? Pessoas que ficam só falando da vida dos outros, em vez de olhar para a sua vida. Ao invés de ajudar uma pessoa que está do lado, ela quer fazer uma fofoca da pessoa que está do lado. São pessoas tóxicas. São pessoas que acabam passando essas toxinas para nós. Então a gente tem que se afastar. Se afastar com delicadeza, com amorosidade sempre, né? Simplesmente, eu preciso ir não sei onde, então eu vou ter que te deixar agora, não sei o que, passe bem, muito obrigada, tá? Então, assim, vocês não precisam de maneira agressiva, não quero mais saber, não quero mais te ouvir, não. Simplesmente saiam pela culatra e se afastem de pessoas tóxicas. Porque o Red Chestnut são pessoas que absorvem muito o drama das outras pessoas, absorvem muito, pegam para eles esse drama. Porque assim,
O que acontece? Quando a gente vai encontrar uma pessoa que está passando por uma situação dramática, muitas vezes a gente não pode pular fora também, assim. A gente também precisa ajudar, a gente também precisa estender a mão. Só que a gente tá ali sem deixar com que aquele drama da pessoa invada o nosso espaço. A gente tem que colocar uma barreira amorosa, uma barreira de compreensão, de ouvir o que a pessoa tem para dizer, de consolar, mas a gente não pode deixar que esse drama invada o nosso espaço, a ponto do nosso cérebro entender que o drama é nosso. E aí a gente entendendo que aquele drama é nosso, o nosso corpo começa a entrar em sofrimento. Então, se a gente percebe que a pessoa está entrando nesse sofrimento alheio, porque não é um sofrimento muitas vezes, e na maioria das vezes não é um sofrimento dela, vocês têm que dar o Red Chestnut. Podem dar ele sozinho, podem dar ele com rescue, tá? E também ensinem essa pessoa a colocar embaixo da língua e a respirar com o Red Chestnut, que vai ser muito bom. Na hora que a pessoa está respirando, a pessoa já começa a mentalizar coisas boas. E com o tempo, por que eu falei para vocês no vídeo anterior que o nosso subconsciente ele guarda memórias a longo prazo? Porque o que acontece assim, com o tempo, a gente começa fazendo esse exercício de muitas vezes fazer essa meditação, sempre alimentando o nosso cérebro de coisas boas, de momentos que a gente passou bons. E inclusive, se a gente na hora que vai fazer essa meditação, a gente não está se lembrando de nenhum momento tão bom assim, inventem alguma coisa que vocês curtem. Inventem uma paisagem que vocês vão curtir, que vocês vão se sentir bem, porque não só aquilo que a gente já passou, como aquilo que a gente cria, como o cérebro não sabe distinguir o verdadeiro do não verdadeiro, ele vai achar que aquilo ali a gente também passou. Olha que interessante, olha que poder que a gente tem nas mãos, pessoal. A gente pode criar uma situação maravilhosa. Eu vou criar uma situação de que eu tô nadando no mar, que é uma coisa que eu particularmente sou muito apaixonada. Eu sempre imagino uma situação que eu tô nadando no mar, numa água gostosa, que eu tô sentindo a temperatura da água no meu corpo, que eu tô vendo aquela paisagem e que eu tô sentindo aquela sensação de água no meu corpo todo. Eu começo a imaginar, mesmo que eu não esteja ali naquele momento, mesmo que eu não tenha passado por esse momento, o meu cérebro vai entender todo o lado positivo desse momento e ele vai guardar lá no nosso subconsciente. Então, por que a longo prazo? Porque aos poucos a gente vai fazendo esse exercício e aos poucos ele vai armazenando essa coisa agradável, esse momento agradável, como sendo verdadeiro. E aí nós vamos ter muito mais contato nos nossos sonhos, desses momentos gostosos, porque é no nosso momento de deitar na cama que a gente começa a vir aquele subconsciente para a superfície, né? Então ele começa a ter essas sensações agradáveis que a gente teve e que a gente pensou e que a gente inventou, não interessa, podem inventar à vontade. A criação é maravilhosa. Nós temos no subconsciente também, que eu expliquei no outro vídeo, a nossa criatividade. Por que eu ressaltei a criatividade? Porque é no nosso subconsciente que a criatividade se manifesta. Então, quando a gente vai deitar na hora de dormir, que a gente tem aquele primeiro desligamento das nossas coisas do nosso dia a dia, façam esse exercício. Podem fazer o exercício com o floral embaixo da língua, respirando, ou simplesmente pingar o floral embaixo da língua. Façam a sua respiração
e deixem, façam as suas perguntas, por exemplo, de alguma coisa que vocês querem saber, de algumas respostas que vocês estão esperando, de alguma coisa que vocês gostariam de criar, de alguma coisa nova, de alguma mudança que vocês querem para a vida de vocês. Façam essas mentalizações antes de dormir e durmam. Muitas vezes nós temos muitas respostas durante a noite. Se vocês pararem para analisar aqueles sonhos, aqueles insights, façam isso algumas noites. Eu estou precisando resolver um problema. Então, eu vou, durante toda essa semana, à noite, eu vou colocar esse floralzinho embaixo da minha língua, eu vou respirar, eu vou fazer um relaxamento, desliguem televisão, desliguem celular, façam o seu relaxamento e peçam que durante a noite o subconsciente se manifeste e traga as respostas para vocês, traga ideias novas para vocês. Façam esse exercício e depois coloquem aí nos nossos comentários, que aí a gente vai querer saber o que está acontecendo com esse subconsciente guardadinho no escurinho, né? Nas gavetinhas, na caixinha preta de cada um. E era isso. Esse recado eu queria dar para vocês e queria também reforçar o uso do Rescue, tá? Porque eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar as 5 essências que fazem parte da essência que é o Rescue, que é a montagem dessas 5 essências que são fundamentais, que eu vou deixar ali na descrição do vídeo. Anotem, estudem e vejam o quanto essa essência é mágica na nossa vida, tá? O nosso joinha não vão esquecer. Não deixem de comentar, que a gente vai juntando material para o próximo vídeo. Vocês estão muito tímidos, vocês não estão colocando para mim ainda as experiências que vocês estão tendo. Isso é importante para enriquecer também os nossos exemplos, para eu poder trazer para a galera aqui o que vocês estão passando, também é legal, tá? Então, até o próximo vídeo.